Olá, este é mais um episódio do SET Experience Academy. Eu sou Ivan Miranda, diretor de tecnologia da RPC e conselheiro da SET. Esta é trilha regulatória e normatização, e o tema agora é Lei Geral de Proteção de Dados e Privacidade. Para debater esse assunto, conosco Carlos Otávio, diretor de Arquitetura e Analytics da Globo. Olá, Carlos Otávio, um prazer ter você aqui. Olá, Ivan. Primeiro, agradecer a você e a SET por esse convite. É sempre um prazer estar aqui falando para essa nossa audiência. Eu vou estar aqui numa conversa com vocês sobre o tema privacidade de dados. Eu dividi essa conversa em 3 blocos, né? Num primeiro, em que eu coloco um pouco do que é privacidade, coloco a privacidade no contexto. Um segundo bloco que eu falo especificamente sobre a lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, e um último bloco que eu falo um pouco sobre como é a jornada de privacidade, tipicamente nas organizações. Bom, muito se tem falado, aqui tem 2 analogias, né? Muito se tem falado que dados são o novo petróleo, né? Dada a importância que o uso adequado de dados pode trazer em termos de oportunidade para as empresas, para os negócios, né? Eu já prefiro usar uma outra analogia de que dados é a nova água, né? E por que eu gosto mais dessa analogia? Porque pelo volume, comparativamente, em relação a petróleo, da água versus petróleo, né? Então, assim, existem hoje muito mais dados, né, disponíveis, né? E aqui o importante, quando a gente olha sobre a perspectiva de privacidade de dados, é que assim, a água, se ela não é bem tratada, gerida de uma forma adequada, ela pode se tornar insalubre, ela pode ficar poluída e a gente pode, com isso, perder o valor dela, né? Então, é importante a gente ter essa visão de que dados, sim, são um tópico extremamente, um recurso extremamente valioso no mundo de hoje, mas só se a gente tratar adequadamente, só se a gente proteger e pensar no uso adequado deste recurso. Afinal, o que a gente, quando a gente fala de privacidade, o que a gente está querendo dizer? Na verdade, quando a gente fala de privacidade, a gente está falando de privacidade de informações pessoais, né? E, basicamente, do conceito de que as empresas, os produtos, os serviços devem respeitar e tratar o dado pessoal, né? E eu já vou qualificar o que é um dado pessoal, olhando especificamente com que finalidade a gente pretende usar aquele dado, se a gente tem o consentimento ou a base legal para usar aquele dado, né? Quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando dos dados que identificam uma pessoa, né? Especificamente, quando a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando de alguma informação relacionada à possibilidade de eu identificar ou tornar identificável uma pessoa. Então, é claro que a associação mais rápida, assim, se eu tenho um CPF, se eu tenho uma identidade, se eu tenho o nome da pessoa, claro que isso é um dado pessoal, eu estou identificando diretamente ela. Mas a informação que permite chegar a identificar uma pessoa também é considerado dado pessoal. Então, sem falar aqui de uma forma bem direta, um endereço IP pode sim ser considerado um dado pessoal, porque ele pode possibilitar a identificação dessa pessoa. Então, isso é importante a gente entender essa dimensão, esse escopo do que é dado pessoal, porque não é apenas o nome, o CPF ou a identidade de uma pessoa, é uma gama de informações que descrevem o perfil dessa pessoa, que descrevem e associam ela ao Carlos e não genericamente a um homem de uma certa idade que mora no Rio de Janeiro. Dentro da categoria de dados pessoais, a gente ainda tem um subconjunto que são considerados os dados pessoais sensíveis, né? Então, quando a gente olha sobre a perspectiva do que é um dado pessoal sensível, é aquilo que pode ser usado com um efeito discriminatório, né? A minha convicção religiosa, se eu sou ligado a uma determinada corrente política, a um sindicato, né?
a um determinado pensamento filosófico, a cor da minha pele, né? O meu interesse ou inclinação sexual, né? Os meus dados pessoais, os meus dados de saúde, né? Genéticos, né? Biométricos, né? Que podem levar a algum tipo de restrição ou de uso discriminatório, né? Por que isso é importante? Porque para dados pessoais sensíveis, normalmente as legislações de privacidade são mais rigorosas, exatamente na busca de entender qual a finalidade para se usar aquela informação. Quando eu começo a descaracterizar a forma como uma pessoa é identificada, eu posso cair no que a gente chama de um dado pseudonimizado. E o pseudonimizado vem de pseudônimo. É quando eu uso, por exemplo, um ID para identificar quem é o Carlos. Então, o ID 1234. Se eu simplesmente recebo a informação que o ID 1234 é do sexo masculino, de novo, tem uma certa idade e mora no Rio de Janeiro, eu não necessariamente estou chegando ao Carlos como um indivíduo, né? Então, por isso que a gente dá essa qualificação de dado pseudonimizado. Mas quando esse dado é associado, né, onde eu vou lá, digamos assim, no meu cadastro de IDs e vejo que o 1234 é o Carlos, ele deixa de ser um dado pseudonimizado. Então, o pseudonimizado é aquele dado que, isoladamente, ele não é capaz de identificar uma pessoa, apenas quando ele é associado a uma outra informação, como, no caso, o cadastro dos meus IDs para saber quem é o 1234. E, por último, a categoria de dados anonimizados. É aqueles em que eu estou totalmente descaracterizado, então estou falando pessoas do sexo masculino com uma determinada idade que moram no Rio de Janeiro. Ali eu não estou necessariamente identificando o Carlos, pode ter o Carlos, o João, o Luiz, o José, enfim, tem o que a gente chama de um segmento de pessoas, mas que não necessariamente eu estou identificando o Carlos. E por que é importante essa distinção? O dado anonimizado, ele não fere, ele não é regulado pelas legislações de privacidade. Todos os outros demais dados que eu descrevi aqui sobre pessoas, eles estão sobre a égide de ambientes regulatórios de privacidade. E que ambientes são esses, né? Na realidade, quando a gente está falando de privacidade, a gente não está falando de uma coisa que existe num único ponto do mundo, né? Aqui eu estou listando apenas algumas das legislações de privacidade. Existem mais de 136 legislações no mundo, né? Talvez a mais falada até hoje é a GDPR, que é a General Data Protection, da Europa. Mas existe nos Estados Unidos a CCPA, para os residentes no estado da Califórnia, existe a PIPEDA no Canadá, mas, de novo, existem legislações de privacidade na Austrália, existe na Ásia, existe no Oriente Médio, na África, enfim. No fundo, a privacidade ela passou a ser uma exigência da sociedade moderna. É um dos aspectos que precisam, com a abundância de traços digitais que nós deixamos no nosso dia a dia. Que traços são esses? Quando você vai correr e você usa um relógio que mede seus sinais vitais, que dá a distância percorrida, que diz o seu IMC, que diz o seu peso, enfim, coisas ligadas à sua atividade física, a gente está deixando traços digitais nessas plataformas que coletam esses dados. Quando você vai na farmácia, você não precisa estar usando o celular nem nada. E a pessoa no caixa te pergunta o seu CPF, porque a partir desse CPF ela vai te oferecer algum desconto. Você está deixando um rastro, uma pegada digital, um pouco de informação ali. A mesma coisa vale para o supermercado, a mesma coisa vale quando você está usando um aplicativo que te auxilia a navegar dentro da cidade, né, com GPS, para te dar a rota para você chegar a algum lugar. Enfim, a sociedade moderna ela captura muita informação sobre as pessoas. E há, obviamente, uma grande preocupação de que esses dados não sejam usados de uma forma incorreta, de uma forma antiética, ou de uma forma que pode levar a algum prejuízo que a gente chama do titular do dado,
que é o indivíduo. Você está no SET Experience Academy, na trilha regulatória e normatização. No próximo episódio, voltamos com Carlos Otávio, diretor de Arquitetura e Analytics da Globo, com o tema Lei Geral de Proteção de Dados e o Ambiente Regulatório Brasileiro.